Olá, gente querida, bom dia. Estamos aí iniciando a nossa live do nosso culto de celebração aqui no Instagram e no Facebook, esperando vocês entrarem. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria aí poder receber a cada um de vocês, né? Vamos desfrutar desse tempo, é um tempo muito especial, um tempo de bênção, um tempo para adorar a Deus, tempo para experimentar uma palavra viva, uma palavra poderosa da parte de Deus para nos edificar, para moldar nosso coração. Então, vai entrando, vai chamando aí os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, vá trazendo aqueles que você ama para que eles possam desfrutar conosco desse tempo tão especial, né? Cada um de vocês é amado, é especial não somente para Deus, mas como família. Nós amamos você e nos alegramos aí com a sua vida, nos alegramos com quem você é, nos alegramos com tudo aquilo que Deus tem feito em você e através de você. E hoje é um domingo muito especial, é o domingo de Pentecostes, quando nós celebramos a vinda do poder do Espírito Santo sobre a igreja. E nós queremos hoje também celebrar e ouvir uma palavra sobre a ação do Espírito de Deus, ok? Eu quero orar com vocês e aí nós vamos ter um tempo precioso de adoração com o nosso querido Gabriel Gomes, esse homem de Deus. Para mim é um menino, mas já é um homem, né? Já tem 20 anos de idade, né, Gabriel? Então, nós vamos orar e vamos ter esse tempo especial para adorar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Amém? Vamos orar. Papai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar hoje celebrando a Ti mais uma vez com alegria. Essa live, ela é uma ferramenta poderosa para a gente manifestar quem o Senhor é nessa terra. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, manifestar a Ti, declarando que Tu és o Rei, o Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Entregamos em Tuas mãos esse tempo de culto e pedimos que Tu recebas o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que grande alegria, que tempo especial de adoração, que tempo especial da presença de Deus. E nós vamos agora ter um tempo para receber uma palavra poderosa, uma palavra de vida, uma palavra de bênção. Como eu disse no início, hoje no calendário cristão, em todo mundo, se comemora o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes é o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre toda
à humanidade. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. O tema é o Espírito e a Palavra, o Espírito e o Logos. Eu quero falar um pouco com vocês sobre a maneira como Jesus nos falou sobre a manifestação do Espírito Santo e a forma como o Espírito de Deus ainda hoje quer se manifestar na nossa vida. Quero que você que pode, leia lá comigo João capítulo 14, os versículos 16 até 31. A partir do capítulo 13 do livro de João, Jesus começa a sua despedida, ele começa a preparar os discípulos para a sua partida, falando sobre questões referentes ao fim do seu tempo aqui na Terra. E esse trecho de João 14 é um trecho onde o Senhor Jesus ele promete um consolador para os seus discípulos. Eu quero ler essa palavra. João 14, 16 até 31. Ali está escrito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ies de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Queridos, essa palavra, ela é uma palavra extremamente clara em relação à vinculação entre o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. A palavra é Jesus. Jesus disse que ele é o Verbo, que ele é o Logos, que ele é a manifestação daquilo que o próprio Deus diz. E é interessante que Jesus ele diz o seguinte, que ele vai rogar ao Pai e ele vai dar outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
Jesus ele veio para a terra como homem por um tempo determinado. Ele tinha um tempo determinado, um lugar determinado onde ele agiu, onde ele se moveu. E esse tempo, quando terminou, ele de fato foi totalmente tirado de nós. E como Deus queria continuar a sua obra, Jesus disse, olha, eu vou rogar ao Pai para que Ele dê um Consolador que esteja sempre com vocês. O que Jesus está dizendo? Que o Espírito Santo, ele foi dado para estar sempre conosco. Ele foi dado para habitar em nós, como diz o versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. A ideia da manifestação do Espírito Santo de Deus, ela é extraordinária. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é a manifestação da presença viva de Deus em nós para sempre. Aquele que crê em Jesus, ele experimenta para sempre a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para o mundo. O Espírito Santo ele é para aquele que crê. O Espírito Santo ele é para aquele que tem de fato um relacionamento com Jesus, que tem a vida entregue a Jesus. E o Espírito Santo veio, nós conhecemos em Atos capítulo 1 e 2, que fala sobre o Pentecostes e sobre a vinda do Espírito Santo. A promessa que foi feita lá em Joel, no capítulo 2, ela se cumpriu lá em Atos, nos capítulos 1 e 2. O Espírito Santo veio, ele foi derramado com poder e ele habita na vida de todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, o Espírito Santo ele veio para você, ele veio para habitar em você, ele veio para que você não seja órfão, ele veio para que você tenha sempre essa certeza de que você é filho, de que você não está sozinho, de que você está sendo cuidado. O Espírito Santo, ele habita em nós para nos dar a certeza de que Deus está conosco em todo o tempo, na sua plenitude. E isso se manifesta através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que confirma a presença viva de Deus em nós. Por isso Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O que Jesus diz? Ele ia voltar por meio do Espírito Santo. Ele ia habitar por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus ele é um Deus triuno. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Mas Jesus também disse que ele voltaria um dia. Essa é a promessa e a certeza que nós temos e nós aguardamos a volta do Senhor. Essa é a nossa fé. E o Espírito Santo também nos prepara para essa volta e para esse momento tão especial. Mas uma coisa muito legal que essa palavra ela nos traz como revelação é o fato dessa vinculação. Deus, ele é um. Nós não temos um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo separados, são como três deuses, não. São três manifestações do mesmo Deus. Três pessoas que constituem o mesmo Deus. Jesus ele deixa isso bem claro. Ele diz, olha, naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa vinculação de Jesus com o Pai e a ligação deles conosco por meio do Espírito, isso é algo extraordinário. A experiência da presença plena de Deus, ela é uma experiência que nós podemos ter por meio do Espírito Santo. E como é que nós demonstramos a vida do Espírito Santo em nós? Isso também é muito bacana, porque Jesus, na verdade, ele trouxe aqui nesse trecho um tratado
espiritual sobre como nós vinculamos a nossa relação com o Espírito Santo e com Jesus. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ele será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como é que nós estamos vinculados em amor ao Senhor? Como é que nós manifestamos uma vida cheia do Espírito Santo? Jesus, ele diz: olha, guardando os seus mandamentos. O Espírito Santo, ele está diretamente ligado à palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está diretamente ligado àquilo que Deus diz. Versículo 22, versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. No 22, 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que Jesus está dizendo? Que o Espírito Santo, ele nos conduz à obediência à palavra, ele nos conduz à busca da palavra, ele nos conduz a um relacionamento com a palavra. Nós demonstramos o nosso amor pelo Senhor através do nosso amor e obediência à palavra. À medida que nós amamos a palavra de Deus, nós amamos ao próprio Deus e nós manifestamos a habitação do Espírito Santo em nós. No versículo 26, Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que o Espírito Santo faz conosco? O Espírito Santo, ele nos revela a palavra de Deus. Ele nos lembra de tudo que Deus diz. Ele manifesta quem Deus é por meio da palavra. O Espírito Santo, ele desperta em nós este amor profundo pela palavra e o desejo de estarmos vinculados a Deus por meio da palavra que nos foi dita por Jesus, da palavra que nos foi deixado de herança. Eu creio, queridos, que nós estamos nos movendo nesse tempo para a volta de Jesus. Ah, pastor, é por causa dessa pandemia, você é apocalíptico, acho que Jesus está voltando. Não. Eu sempre criei e sempre preguei que eu creio que Jesus vai voltar muito brevemente. E eu até creio que ele vai voltar ainda na nossa geração. Ah, você está falando de data, de época? Não. Eu estou falando naquilo que eu creio, no que eu sinto no meu coração enquanto filho de Deus. Mas eu creio que o grande desafio da nossa geração é uma vinculação profunda com a palavra de Deus por meio da revelação do Espírito Santo. Nós temos em nós, hoje, uma grande tarefa. A tarefa de fazer com que a palavra de Deus ela seja manifesta a este mundo. Nós temos hoje em nós a tarefa de manifestar Jesus a este mundo. Ele já não está mais entre nós. O Espírito Santo nos foi dado. E por meio do Espírito, nós precisamos anunciar ao mundo que Jesus ainda vive e que ele reina. E o anúncio de Jesus se dá por meio da palavra. Não se dá por meio de sentimentos, de pensamentos, de qualquer outra questão, seja ideologia, seja o eu acho. Como nós vamos manifestar Jesus? Como nós vamos manifestar o Logos? Como nós vamos manifestar a palavra? Por meio do Espírito. À medida que eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou manifestar aquilo que Deus diz, não aquilo que eu acho. Se alguém me perguntar, pastor, o que você acha sobre família?
Eu vou dizer, olha, eu acho muita coisa, mas a palavra de Deus, ela ensina isso, isso, isso e isso. À medida que eu estou cheio do Espírito de Deus, eu vou manifestar o que de fato Deus quer que seja manifesto. O que o senhor acha sobre o governo mundial? O que o senhor acha sobre o anticristo? Eu não acho nada. A Bíblia diz isso, isso, isso e isso. É o tempo da igreja falar sobre aquilo que a palavra de Deus diz. E Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Eu estou insistindo nesse tema porque ele é um tema fundamental. Na semana passada, na live do culto, eu falei sobre a importância da palavra de Deus. Hoje eu estou falando sobre a vinculação do Espírito com a palavra. O Espírito Santo, ele nos lembra de tudo aquilo que Deus diz. O Espírito Santo nos ensina, ele nos traz revelação. À medida que você vai lendo a Bíblia, que você vai meditando nela, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo a você revelação daquilo que está no coração de Deus. E quanto mais você mergulha na palavra, mais o Espírito Consolador, aquele que veio para que você não estivesse sozinho, mais ele faz com que você flua na palavra e manifeste a palavra de Deus. Como disse Jesus, aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai experimentar um fluir extraordinário da presença de Jesus através de você. Por isso, queridos, aquilo que nós estamos vivendo a cada dia de nossa vida precisa ser linkado à palavra de Deus. Nós precisamos moldar o nosso caráter àquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos, por exemplo, experimentar a paz que Jesus disse que nos deixa. No meio da angústia, no meio da guerra, no meio da tribulação, quando nós estamos cheios da palavra, nós não nos atemorizamos. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que acontece e que está acontecendo, o Senhor já havia falado sobre isso. O Senhor já havia dito, por que eu vou ter medo? Que medo do vírus. Medo por quê? A palavra disse que nós teríamos pestes, que nós teríamos guerras, que nós teríamos brigas de irmão entre irmão. E nós estamos vendo isso hoje. A gente não imaginava que seriam por ideologias políticas, mas hoje a gente vê irmãos brigando, gente crente, gente que ama Jesus, brigando por ideologia política. Isso tudo a Bíblia já dizia. Isso não deve ser surpresa. Deve sim nos entristecer. É muito ruim nós vermos dentro da Igreja de Deus manifestações contrárias à palavra. Mas nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos turbar, preocupar o nosso coração. Nós devemos descansar, porque o que Deus disse é verdade. E como é que eu vou saber o que Deus disse? Sendo cheio do Espírito e mergulhando na palavra. O Espírito me revela a palavra. O Espírito manifesta o que Deus diz. O Espírito me mostra o caminho pelo qual eu devo andar nesse tempo. E qual é o caminho pelo qual nós devemos andar nesse tempo? Nós devemos trilhar o caminho da palavra de Deus. Você e eu, como cristãos, nós devemos falar sempre com base na Bíblia. Nós devemos anunciar aquilo que a Bíblia diz. E para isso nós precisamos, mais do que nunca, estudar a Bíblia. Jesus disse que os discípulos não deveriam ficar tristes com a ida dele. E ele até disse, se vocês me amassem, no versículo 28, vocês se alegrariam de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Você entende? Desde aquele tempo, Jesus já nos ensina que quando nós nos encharcamos e nos enchemos da palavra, a gente entende os processos.
a gente entende por que as coisas estão acontecendo. A gente consegue ter um mapa da realidade do mundo e da realidade espiritual. É para isso que Deus nos tem chamado, para que a gente viva essa realidade espiritual com base na palavra e que a gente traga esperança para este mundo. Que a gente traga clareza para este mundo sobre quem é o Deus que nós servimos. Que a gente ilumine esse mundo com a luz da palavra de Deus. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lá no Salmo 119, 105. Nós precisamos trazer luz e isso nós só conseguimos à medida que nós experimentamos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida e mergulhamos na palavra. O Espírito Santo sempre de novo vai nos revelar a palavra. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, ela precisa ser o instrumento que não sai da mão nem do coração de todo aquele que crê. Você e eu precisamos mais do que nunca mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos mais do que nunca nos encharcar da palavra de Deus. Nós precisamos mais do que nunca manifestar a palavra de Deus. Comece a abrir a sua boca e declarar a palavra. O Espírito Santo vai lembrar você. O Espírito Santo vai lembrar você de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Por isso, não abra mão de anunciar a palavra. Não abra mão de declarar a palavra. Não abra mão de praticar a palavra. As pessoas precisam ver a encarnação de Jesus em nós, porque Jesus já não está mais entre nós em carne. E nós, cheios do Espírito, fluindo na palavra, manifestamos quem Jesus é, na vida da nossa família, no nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, no relacionamento com quem está acima de nós, com quem está abaixo de nós, com quem está ao nosso lado. Nós manifestamos quem Jesus é por meio da maneira como nós nos relacionamos com todas as realidades desta vida. Essa vida, ela é passageira. Este mundo, ele vai passar. Mas a vida neste mundo, ela vai determinar não só a minha eternidade, ela vai determinar a eternidade de todos aqueles que estão ao meu redor. Porque a minha preocupação não deve ser somente com a minha eternidade. Moisés, quando Deus disse que iria destruir o povo de Israel e iria começar de novo, Moisés disse: Senhor, eu prefiro eu morrer e ser condenado do que ver esse povo todo morrendo. Quem é cheio do Espírito, quem é cheio da palavra, não se preocupa com a sua eternidade somente, mas se preocupa com a eternidade de todos que estão ao seu redor. É tempo de abrirmos a nossa boca e de declararmos a este mundo qual é a vontade de Deus. É tempo de declararmos à igreja que a manifestação do amor que nós temos a Jesus está ligado ao tanto que nós o obedecemos. Tem muita gente que diz que ama Jesus, mas não obedece. Que amor é esse? Um amor contrário à palavra, um amor contrário ao Espírito, porque tudo que o Espírito faz é apontar para Jesus. E Jesus disse que quem o ama, obedece, guarda os seus mandamentos. Esse é o processo da vida cristã. É o processo de amor manifesto pela obediência aos mandamentos. Como assim, pastor? Você obedece os mandamentos quando você ama ao seu irmão como Cristo amou. E como foi que Cristo amou? Cristo deu a vida por ele quando ele era ainda pecador. Cristo não o amou quando ele era legal. Jesus não nos amou quando nós éramos gente boa. Agora a gente é crente, a gente é bacana, né? Eu estou aqui com os meninos, toda gente crente, querida. É legal amar eles.
Mas Jesus nos ensinou a amar quando a pessoa ainda vive no pecado e no erro. Jesus nos ensinou a amar quando a pessoa está na prostituição, quando ela é mentirosa, quando ela é uma mala sem alça, quando ela é roubadora, quando ela nos trai. Jesus nos ensinou a amar como ele amou. Quando ele foi traído por Judas, Judas deu um beijo, ele disse amigo. Ele não disse safado, sem vergonha, seu salafrário, você vem me dar um beijo para dizer que me ama e está aí me traindo. Ele disse amigo, com um beijo você me trai. Como é que nós manifestamos Jesus? Como é que nós manifestamos a palavra? Por meio da obediência. E como é que nós obedecemos? Fazendo aquilo que a palavra diz. Ô louco, pastor, isso é óbvio, claro, é óbvio, mas nós precisamos fazer. Nós precisamos aplicar em nossa vida. É fácil amar uma pessoa querida da igreja. Por exemplo, os irmãos aqui da Fonte Church São Paulo, eu sou apaixonado por eles. Só gente bonita, cheirosa, gente querida, cheia do Espírito Santo, é tão legal. Mas como é difícil amar aquele que me odeia. Esse é o desafio, é amar como Jesus amou. E como Jesus amou sendo nós ainda pecadores. Jesus amou quando a gente não valia nada. Imagino que ele até cantou aquela música, você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? Provavelmente Jesus deve ter cantado. Por quê? Porque ele não espera que a gente valha alguma coisa para nos amar. Ele nos ama apesar de nós não sermos nada. Esse é o princípio da obediência. Como é que eu manifesto obediência? Amando as pessoas como elas são e no lugar onde elas estão. E manifestando a elas Jesus para que elas sejam salvas. Manifestando a elas Jesus para que elas sejam transformadas. Manifestando a elas Jesus para que elas sejam curadas. Manifestando a elas Jesus para que as suas famílias sejam restauradas. É isso que significa obedecer. O Espírito Santo, ele nos leva sempre à obediência da palavra. Você dizer que é cheio do Espírito Santo, mas dizer, fulano tem que ter pena de morte, aquele ali tem que morrer, aquele ali não vale nada. Falando com grosseria, querido, isso não é manifestação do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor pelo inimigo. Jesus diz que a gente tem que amar o inimigo e orar por quem nos persegue. Você sabe aquele cara que te persegue? Aquele cara que está sempre no seu pé, fala mal de você, critica você. Jesus diz para nós orarmos. Sabe aquele cara que não vai com a tua cara? Jesus disse para a gente amar. E se um dia ele precisar da doação de um rim, e o seu rim for compatível, o único compatível, a manifestação de amor é você dar de você mesmo em favor dele. Ô louco, pastor, aí o senhor me deixa sem um rim. É mais ou menos isso, querido. Porque na verdade não é só um rim. Como é que foi o amor de Jesus? Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida. Ele não deu o seu rim, ele não deu o seu fígado, ele não deu o seu coração, ele não deu o seu pulmão, ele deu a sua vida. Ele deu tudo que ele era por minha causa e por sua causa. Por isso, a obediência à palavra é justamente o contrário de muito daquilo que nós temos visto hoje. A obediência à palavra é me entregar em favor. Mas eu preciso denunciar o que está errado. Sim, à luz da palavra. Não como uma atitude humana e carnal, mas à luz da palavra eu preciso dizer, isso é pecado, isso está errado,
Isso é contrário à vontade de Deus. E eu preciso denunciar pecado como pecado. Mentira é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado, falar mal de pessoas é pecado, não perdoar é pecado. Eu preciso denunciar pecados, não falar sobre subjetividades. Este é o meu desafio. Ser cheio do Espírito e cheio da palavra manifesta Jesus vivo nessa terra. Nós precisamos manifestar Jesus no dia a dia, em todos os nossos relacionamentos. As pessoas precisam olhar e dizer: Jesus continua andando nesse mundo, porque o fulano de tal está aí. As pessoas, elas precisam perceber que nós amamos ao Senhor porque nós o obedecemos. Nós precisamos ser crentes de qualidade, e o controle de qualidade do crente está na palavra, e o Espírito nos leva à palavra. Nós precisamos voltar ao tempo em que as pessoas dizem: puxa, fulano é chato, mas ele tem uma vida reta, ele paga as contas dele, ele é honesto, ele é amoroso, ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa correta. Nós precisamos voltar ao tempo em que as pessoas olham para os crentes com raiva, porque os crentes servem a um homem que para eles está morto, mas que nós sabemos que ressuscitou, vive e reina para sempre. E porque ele está vivo, nós também viveremos. O mundo precisa ver que Jesus vive através da manifestação dele por meio da igreja. Manifestação verbal, manifestação prática. As pessoas precisam ver o poder de Deus por meio da igreja. Hoje é o dia de Pentecostes. As pessoas precisam ver mortos ressuscitando. As pessoas precisam ver cegos tendo os olhos abertos. As pessoas precisam ver o poder de Deus se manifestar. É o tempo de as pessoas poderem ver na igreja que Jesus está vivo. Sabem, queridos, quando eu leio todo o Evangelho de João, mas especialmente esse trecho entre o capítulo 13 e o capítulo 21, que é o final do Evangelho de João, eu percebo que um tratado de Jesus para que a igreja manifeste quem ele é nessa terra no poder do Espírito. É isso que nós precisamos, nos tornar uma igreja que manifesta Jesus nessa terra por meio do poder do Espírito Santo. É tempo de as pessoas verem que Jesus vive em nós. É tempo de as pessoas verem que Jesus é poderoso e que ele ainda se manifesta. É tempo de as pessoas verem que o amor não é papo furado, que o amor é uma realidade e que nós amamos não só o pessoal do nosso time, não só os nossos amiguinhos ou os nossos colegas de igreja, mas que nós amamos a humanidade e amamos sem interesse. Nós não amamos porque queremos trazer as pessoas para a igreja. Nós amamos porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. Nós amamos porque o Senhor Jesus entregou a vida dele por nós. Nós amamos porque nós desejamos que essas pessoas experimentem quem Jesus é. É tempo de a igreja ser aquilo que ela tem sido chamada para ser. É tempo de a igreja manifestar Jesus nessa terra. É tempo de as pessoas verem que Jesus vive e reina para sempre. Vincule, querida, vincule, querido, o Espírito com a palavra. Se você é alguém que experimenta a manifestação do Espírito, você vai mergulhar na palavra e vai andar em obediência ao Senhor. O Espírito Santo está disponível para todo o que crê, e só para o que crê.
O Espírito Santo não habita em quem não crê. Como assim? Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ali no capítulo 16 de João está escrito bem claramente. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que somente aquele que crê experimenta a habitação do Espírito Santo na sua vida. E é por isso que nós desejamos que todos creiam, para que todos possam viver uma vida diferenciada. Nós sabemos que este mundo vai passar, mas enquanto ele não passa, nós vamos fazer dele o melhor lugar possível por meio da manifestação de Jesus. Nós vamos trazer o céu para a terra através da manifestação daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz, daquilo que ele opera. Nós, como igreja, precisamos parar de viver uma vida no padrão do mundo. Precisamos parar de brigar uns com os outros e precisamos brigar contra Satanás e seus demônios. Nós, como igreja, precisamos nos levantar numa batalha espiritual, como diz Efésios 6, e colocar toda a armadura de Deus para lutarmos contra o maligno. É tempo de a igreja lutar contra o maligno e de manifestar a palavra de Deus nessa terra. Eu estou aqui ministrando a você de todo o meu coração que nós, como igreja, precisamos manifestar a palavra de Deus, e isso por meio do poder do Espírito Santo. Chegou o tempo de a igreja viver essa realidade. Chegou o tempo de a igreja mostrar o Deus que ela serve. Chegou o tempo de nós prepararmos este mundo para a volta de Jesus, que está muito próximo. E as pessoas só estão preparadas para a volta de Jesus quando a palavra é pregada. Não quando a gente está discutindo e brigando, não quando a gente está buscando poder e buscando os nossos interesses. O mundo só vê Jesus quando a igreja prega Jesus. Nós estamos agora encerrando esse nosso culto. Eu quero orar por você, mas antes eu quero lembrar, quartas, 20 horas, nós temos a nossa célula, ok? Vamos orar e assim encerramos. Papai, muito obrigado por este culto. Abençoe os nossos amados, em nome de Jesus. Amém.